de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. 2 Pedro, a partir do capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento. O seu entendimento tem que ser puro diante de quem? Diante de Deus. Amém, amados? E aqui continua dizendo o seguinte: para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. Quais que são esses ensinamentos, esses mandamentos? São os ensinamentos que estão nos evangelhos, que você tem que andar nos caminhos de Deus, ser firme, orar, buscar a plenitude de Deus na tua vida, abandonar tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. É isso que os evangelhos nos ensinam. Você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Isso é o que os evangelhos ensinam. Você aceitar Jesus, você batizar nas águas, você ter uma vida íntima com o nosso Deus, para que no final, o que é o final? O final é o final da tua vida, ou a profecia se cumprindo, do arrebatamento, da ressurreição dos mortos e do arrebatamento, a segunda vinda de Jesus sobre as nuvens do céu, né? Então, o apóstolo Pedro vem advertindo aqui, para você se firmar nesses ensinamentos e nunca se desviar deles, nunca se afastar dele. No versículo 3 fala assim: sabendo primeiro isto. Você vê que no capítulo 24 do livro de Mateus, quem já leu o livro de Mateus? Você que nunca leu a Bíblia, eu aconselho você começar a ler a partir dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Começa a ler por aí. No livro de Mateus, capítulo 24, Jesus Cristo, ele vai chegando assim, ali onde está aquele templo, e ele começa a falar para os seus discípulos assim: olha, porque os seus discípulos, quando eles chegaram ali próximo do templo, eles ficaram maravilhados com aquela estrutura, né? Falaram: nossa, que edifício enorme, né? É lindo demais, é muito grande. Então Jesus Cristo começou a falar para eles assim: olha, eu digo para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí depois, mais para frente, os discípulos eles chegam no Senhor Jesus e falam: Senhor, que sinais vai acontecer da tua vinda? Põe no silencioso aí, sei lá, meu irmão. Que sinais há de acontecer da tua vinda, em relação à sua vinda? O que vai acontecer? Qual é o sinal que vai ter para que nós viemos ficar atento? Porque Jesus, ele fala no capítulo 24 de Mateus, que ninguém sabe o dia e nem a hora que vai se cumprir a profecia da sua segunda vinda, que ele vir sobre as nuvens dos céus, Deus enviar seus anjos para ressuscitar nós que estivemos mortos. Essa ressurreição será para aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram Jesus no leito da morte, ou aqueles que aceitaram Jesus no decorrer da vida, batizou nas águas e tiveram a vida na plenitude da graça de Deus.
obedecendo os ensinamentos de Deus, né? Então a ressurreição vai ser para essas pessoas. E a profecia fala que na sequência da ressurreição dos mortos, onde você vai ter esse corpo transformado, esse corpo aqui não vai ser esse corpo mais que você vai ter. E eu creio que todos terão um corpo padronizado. Eu creio que não vai ter gordo, não vai ter magro, vai ser todos padronizados, entendeu? Todos vai ter um corpo saudável diante da presença do Senhor, todos. E um corpo santo, um corpo espiritual, celestial. Quem já leu no Evangelho de João que Jesus Cristo, quando ressuscitou, aparecia em um determinado lugar e daí aparecia em outro? Quem já leu? O Evangelho de João, você pode ler. Jesus aparecia aqui, daqui a pouco ele sumia daqui, aparecia em outro lugar, e aí ia. Jesus Cristo, ele tinha um corpo já transformado. Aquele corpo não era mais o mesmo corpo que ele tinha quando ele foi crucificado. Porque aquele corpo que ele tinha quando ele foi crucificado era um corpo que era sujeito a pecar. Só que Jesus, ele nunca pecou, jamais ele pecou, mesmo que ele tivesse sido tentado em todas as áreas, ele nunca pecou. Ele mostrou para Deus a sua perseverança, a sua fidelidade, e mostrou para o diabo que um ser humano poderia ser santo, fazendo a vontade de Deus, que o ser humano poderia vencer o pecado obedecendo à vontade de Deus, a vontade de Deus. Então, quando ele foi ressuscitado, ele já foi ressuscitado com um corpo de glória, um corpo que não pode pecar, um corpo celestial. É esse corpo que Jesus Cristo promete para você e para mim, na ressurreição dos mortos, daqueles que morreram com Cristo Jesus. Bom, Jesus vai vir sobre as nuvens dos céus e os santos anjos vão arrebatar aqueles que foram ressuscitados. Na sequência vai ser tão rápido que a profecia fala que vai ser no abrir e fechar de olhos. A vinda do Filho do Homem não será visível a olho nu, no imediato da ressurreição e arrebatamento. Ninguém vai conseguir ver as pessoas que vai ser arrebatada, elas vão desaparecer. Mais para frente, a palavra de Deus fala que todos os olhos verão Jesus nas nuvens dos céus, com todos aqueles que foram arrebatados, quando ele se mostrar para todos, nas nuvens dos céus, com todos nós. Quem quer ir? Você está disposto a renunciar à tua vontade? Seus desejos? Quem está disposto? Quem está disposto? Você, homem. Se a sua mulher falasse, se você continuar a ser crente, eu vou largar de você. Quem está disposto a continuar a ser crente, a ser fiel por Jesus? E você, mulher, se o seu marido falar que vai largar de você, se você continuar a ser crente, quem vai continuar a ser crente por Cristo? Então Jesus fala que todo aquele que deixar pai, mãe, filho, esposo, ou qualquer pessoa que seja por amor a mim, achá-la. Entendeu? E todo aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos santos Deus, diante de Deus e dos santos anjos. Jesus fala isso. Jesus veio, ressuscitou você, te arrebatou, você subiu. Essa é a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus. Então Jesus Cristo falou para os seus discípulos que haveria alguns sinais que apontaria para a segunda vinda dele. O que ele disse no livro de Mateus? Quando vocês ouvissem falar de guerra, rumores de guerra, furacão, terremoto, peste, fome, esse tipo de coisas são o princípio das dores. Ele falou que quando isso estivesse acontecendo,
estaria próximo do fim. Próximo do fim. Mas isso era só o princípio das dores. Porque quando a igreja for arrebatada, aí a coisa vai ficar pior para aqueles que ficar para trás. E aqui no versículo 3, no capítulo 3, Deus revelou para o apóstolo Pedro alguns dos sinais também que preveriam a vinda do Senhor Jesus. E ele diz aqui no capítulo 3, versículo 3, o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, nós estamos vivendo então nos últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Quem já ouviu pessoas falar mal de crente, de Deus? Tem pessoas que xingam Deus, que zomba, blasfema. Sabe, às vezes você está convidando uma pessoa e essa pessoa nunca vem para a igreja. Se essa pessoa um dia blasfemou contra o Espírito Santo, ela nunca vai arrepender dos teus pecados. Sabia disso? Quando a Bíblia fala, Jesus fala que a pessoa já é réu de condenação, é porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não consegue mais arrepender dos teus pecados. Ela não consegue, entendeu? Ela não consegue mais arrepender dos pecados dela. Então tem muitas pessoas que, por causa da dureza, não conseguem se arrepender dos pecados. Outras porque já blasfemaram contra o Espírito Santo. Então ele diz, no verso 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Eu já ouvi pessoas falar uma pessoa falar isso uma vez para mim. Eu estava evangelizando essa pessoa, graças a Deus essa pessoa hoje se converteu. Eu estava evangelizando essa pessoa e falei da vinda de Jesus. E ela falou para mim com essas palavras: olha, há muito tempo, há muito tempo eu ouço falar isso, até hoje nunca veio. Será que vai vir? Aí eu falei assim: 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia 1000 anos. Para Deus não tem limite de tempo. Não tem limite de tempo. Jesus pode voltar para você de duas maneiras. Se você morrer agora, Jesus voltou para você, meu amigo. Só tem 2 lugares para a tua alma ir: para o inferno, queimar, aguardar a ressurreição para você ser julgado e lançado no lago que arde com fogo e enxofre, do qual todos que vão para o inferno já estão condenados. Ou você ir para o seio de Abraão, para o paraíso. Quem quer ir para o paraíso? Quem está disposto a pagar o preço? Batizar nas águas. Quem está disposto a batizar nas águas? Procura eu depois do culto para marcar o teu batismo nas águas. Então só tem 2 lugares, né? Para a pessoa ir. E aqui continua dizendo: porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo desde então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Na época que Noé estava construindo a arca, muitos zombavam dele. A maldade era tanta que Deus arrependeu de ter construído o homem e decidiu mandar um dilúvio para poder matar todos os seres viventes da terra que respiram o fôlego do ar.
Todos zombavam dele, achando que ele estava doido, perturbado. E hoje não é diferente. Quantas são as pessoas que zombam dos pregadores? O camarada está pregando na praça, no ônibus, em algum lugar, sempre aparece um para zombar. Principalmente os adolescentes que acham que por ter uma juventude, acham que nunca vão morrer. A maioria das mortes causadas hoje prematuramente são de adolescentes que se envolvem com o mundo das drogas. São eles que estão indo para o inferno primeiramente, por causa da arrogância e da desobediência aos pais que eles têm. Quem entendeu? Se coloquem de pé, em nome de Jesus. Quem não sabia disso, levanta a mão e está sabendo hoje. Se coloquem de pé em nome de Jesus Cristo. Quem quer lutar pela tua salvação? Amados, que maravilha, hein? Já pensou? Você morrer na unção de Deus, os anjos virem levar tua alma para o paraíso, né? Ou talvez a vinda de Jesus está para os descendentes de Isaac e de José Felipe, ou dos seus bisnetos ou tataranetos, né? Quem sabe, né? Eu só sei de uma coisa, que Jesus pode voltar para nós a qualquer momento. É só você morrer. O martelo vai ser batido na tua vida. Hoje você está vivo, amanhã você pode não estar, assim como eu, não é? A eternidade é só quando Jesus vier. Amém? Fica firme nos caminhos de Deus. Vem aqui na frente, todos vocês. Eu quero... Vem aqui na frente, todos vocês. Fica esparramado aqui, ó. Fica esparramado aí mesmo, aí, aqui, ó, na frente, assim, esparramado. Isso. Esparrama aí na frente. Tem alguém que quer reconciliar com Deus, aceitar Jesus? Tem alguém? Quer alguém? Quiser marcar o batismo nas águas, fala com a gente. Coloca a mão sobre o teu coração. Diga, meu Deus, diga, minha vida, eu entrego nas tuas mãos. Diga, meu coração, eu entrego nas tuas mãos. Diga, Pai, me prepara para a tua vinda. Escreve o meu nome no teu livro. E quando chegar o grande dia, Senhor, o Senhor me despertará. Porque todo aquele que crê em Ti, meu Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Diga, eu creio na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Diga, meu Deus, me leva para casa em segurança, me livra de todos os males. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Diga, obrigado, meu Deus. Obrigado por me amar tanto assim, meu Deus. Amém, amados?